Estamos dentro do tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. Chegamos à mensagem de número 22, a multiplicação de pães e peixes. A leitura da Bíblia, João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Eu dou graças ao Senhor pelo modelo deixado por Ele em João 5, que nós mencionamos na mensagem anterior. Em João 5, Jesus deixou um modelo que não se pode, isso deixa com que quem é o enviado de Deus fica muito claro, sem possibilidade de engano. A palavra de Deus é tão importante, porque a palavra é quem faz a obra de Deus. E a palavra é aquela que estava no princípio com Deus. João, ele começa o seu evangelho de uma maneira tão diferente de qualquer outro escrito. Ele começa no versículo 1 do capítulo 1 de João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então João já deixa muito claro de que a palavra não é apenas um meio de comunicação que o homem usa para transmitir os seus pensamentos e as suas ideias. A palavra, na verdade, na definição de João, a palavra era o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. E ele era a palavra que já existia no princípio, na eternidade. Ele não apareceu no meio do percurso, ele já era a palavra desde o princípio. E a palavra estava com Deus, estava com o Pai, havia essa coexistência desde a eternidade, e também a palavra era o próprio Deus. Então, aí que faz toda a diferença. A palavra, nós homens usamos a palavra para nos comunicarmos como meio de comunicação, mas a palavra que é Cristo é mais do que isso. É a maneira que Deus quer se comunicar com o homem, e essa comunicação não apenas através da palavra. Deus transmite uma ideia, não apenas Deus transmite os seus pensamentos, que também faz isso, mas principalmente Deus transmite Ele mesmo, o próprio Deus, por meio de uma pessoa que é Jesus Cristo. Jesus Cristo era essa palavra. Por isso, quando chega no João capítulo 5, é tão importante essa questão de quem então é o canal transmissor dessa palavra tão importante, que traz Deus para o homem, que transmite essa palavra que é vida para o homem. Por isso que João capítulo 1, ele já vem mostrando que essa palavra, no versículo 4, a palavra, a vida estava nele, o verbo, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, quando Deus transmite, através da palavra, essa palavra chega até o homem com Deus, com o Filho de Deus Jesus Cristo, traz a vida de Deus e traz a luz, e essa verdadeira luz
é Jesus Cristo, que veio ao mundo para iluminar a todo mundo. Por isso, irmãos, a questão de quem é o canal que transmite a palavra de Deus é um assunto de suma importância. Porque se alguém usurpar em ser o canal de Deus, falando em nome de Deus, causará muita confusão. Então Jesus deixa muito claro para que o homem possa definir quem é o profeta, quem é o canal usado por Deus para transmitir a palavra. Então, quando chega no versículo 31 de João 5, então Jesus deixa claro: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Então Jesus, ele está estabelecendo um princípio para que ninguém se engane. Em todas as eras, Deus fala para fazer a sua obra, e Deus precisa de um canal, Deus precisa de um enviado, Deus precisa de um profeta, para que essa palavra em todas as eras continue com o falar de Deus para fazer a obra de Deus. No entanto, qualquer pessoa pode dizer: eu sou o profeta de Deus. Por isso Jesus quer deixar muito claro esse princípio. Uma pessoa, ela própria, não pode dizer que ela é o profeta de Deus, porque aqui diz: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro, eu preciso que outro dê testemunho de mim. Aí versículo 33: mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Então todos pensaram: já que Jesus precisa que outro dê testemunho dele, logicamente esse outro seria João Batista, porque João Batista foi designado por Deus como precursor de Jesus, para preparar os caminhos para o surgimento de Jesus, o profeta. Só que se Jesus aceitasse, e de fato João Batista deu testemunho dele, disse para todos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também no momento em que Jesus foi batizado, ele deu testemunho de que viu o céu se abrir e o Espírito descer sobre Jesus como uma pomba, e ele disse: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Então João Batista de fato deu testemunho de Cristo. No entanto, Jesus, ele quer evitar que futuramente nós sejamos enganados. Ele disse: eu não vou aceitar o testemunho humano, não vou aceitar somente esse testemunho. Eu tenho um testemunho mais forte ainda. Quem é esse testemunho? Versículo 36: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Então, quem é que realmente dá testemunho para que seja válido o testemunho de que ele é um enviado de Deus? Irmãos, é o próprio Deus. Próprio Deus. Aí, versículo 37 fala: o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Ora, se Deus que dá testemunho, o homem nenhum jamais ouviu a sua voz e não viu a sua forma, então de que maneira Deus dá testemunho do seu enviado? De que maneira? Graças a Deus, Cristo Jesus deixou um exemplo muito bom, muito claro, e é algo inequívoco, Então, como Deus dá testemunho dizendo que
Jesus era o enviado de Deus? É por meio das obras que Deus lhe confiou para fazer, e essas obras que Jesus fazia, porque nenhum homem consegue fazer as obras de Deus que Jesus fazia, né? Provavam que Jesus era o enviado de Deus. Então esse é o testemunho. O testemunho eram as obras que Jesus fazia, né? Que o Pai mandava fazer. Isso é confirmado, né? Em Deuteronômio 18. Deuteronômio 18. Vocês estão com paciência de ouvir isso de novo, não? Deuteronômio 18. Eu vou já para o versículo 21, 22. Como eu vou saber se ele é o enviado de Deus, ele é um profeta? Versículo 21. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se um profeta fala, eu sou enviado de Deus, eu falo em nome de Deus, mas aquilo que ele falar não se sucede, não se cumpre, então esse profeta não é de Deus, não fala a palavra de Deus. Agora, ao contrário, se esse profeta falar em nome de Deus e a sua palavra se suceder e se cumprir, então esse profeta é de Deus. Estou certo ou não? Aí então que esse profeta tem que falar? No versículo 18: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Um profeta que fala em nome de Deus, ele não pode falar as suas próprias palavras. Ele tem que falar as palavras que o Senhor colocar na sua boca. Ele falará tudo o que o Senhor lhe ordenar. Um profeta não tem liberdade própria. Aí alguém vai dizer, então tudo que um profeta hoje no Novo Testamento falar, letra por letra vem de Deus. Irmãos, hoje não é assim como no Antigo Testamento. O Espírito descia sobre um profeta, e o profeta dizia, filho meu, né, faça isso, faça aquilo. Não, hoje não é assim. Hoje é no princípio de encarnação. Deus usa um canal homem para transmitir o que ele quer falar. Não quer dizer, irmãos, que cada vírgula, cada ponto seja exatamente como Deus fala, não, mas a transmissão da ideia, da palavra, né, é de Deus. Os irmãos entenderam a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Né? Um profeta não entra em transe e de repente, né, passa o Senhor usar sua boca para falar. Não é assim no Novo Testamento. No Novo Testamento o Senhor usa o princípio de encarnação. Ele usa o homem para falar através de um homem na sua plena consciência. Certo? Então, irmãos, esse profeta fala o quê? Ele fala as palavras de Deus, as palavras que Deus lhe ordenar. E versículo 19: de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, as palavras não são do profeta, as palavras são do Senhor, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas, né? Porém o profeta que presumir
de falar alguma palavra em meu nome que eu não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Isso quer dizer o quê? Alguns então dizem, um profeta tem que ser um pouco mais humilde, um pouco mais modesto, não pode ser tão presunçoso, ele não pode dizer que a palavra que sai da boca dele é a palavra de Deus, então ele vai amenizar a coisa, falar um pouco a maneira humana. Irmãos, não pode fazer isso. Vocês entenderam? O profeta que presumir falar alguma coisa em meu nome que eu não lhe mandei falar, quer dizer, toda palavra tem que ser conforme o que o Senhor mandou falar, tá? Então